eu fiquei imaginando como trabalhar e vou propor alguma coisa a vocês e vocês vejam se é por aí, né? Na verdade, não se trata de um curso, se trata de uma conferência megalômana, uma conferência que pensa que é curso. Eu imaginei então como ocupar essas 4 horas. Na verdade, eu tive que fazer recortes, tive que fazer escolhas, tive que tomar decisões a respeito de que aspectos do trabalho eu traria aqui para vocês, né? E também gostaria de consultar vocês, então eu imaginei fazer 2 grandes blocos, né? Hoje um outro amanhã, em que inicialmente eu faria considerações de fundo, né, considerações introdutórias à pesquisa propriamente dita, que eu relataria amanhã alguns dos resultados, alguns dos processos e alguns dos produtos desta pesquisa. Né? Alguns, evidentemente, não todos. É uma pesquisa que ainda não está terminada, ela está em vias de término, mas ainda falta muita coisa. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da participação de vocês, quer dizer, como é que nós podemos estruturar isso, não é? Nesse tempo que nós temos. Eu imaginei que nós poderíamos ter, digamos assim, uma primeira momento expositivo em que eu traria o conteúdo, não é, que eu programei para trazer, para dar inclusive sequência com o que virá amanhã. E a gente sempre deixar um tempo no final, não é? Prever um tempo em que vocês possam pôr as suas questões e a gente possa debater, não é? Não sei se é a melhor maneira, eu acho que a melhor maneira seria a gente ir dialogando, mas daí eu tenho medo. Porque como nós só temos 4 horas, que na verdade não serão 4 horas, a essa altura serão, na melhor das hipóteses, 3 horas e meia, então eu não sei bem o que fazer, né? Talvez a melhor maneira seja a gente deixar isso mais ou menos indefinido ou mais ou menos definido e ver como é que as coisas se configuram, deixando muito claro que, evidentemente, não é proibido interromper e perguntar, não é verdade? Bom, então vamos lá. Vejam bem, essa pesquisa que eu venho realizando, não é, sobre a história da psicologia no Brasil, ela teve um ponto de partida que as pessoas que trabalham na área escolar e com quem eu já dialoguei, que conhecem o meu trabalho, sabem que a minha abordagem na área de psicologia aplicada à escola é uma abordagem que se pretende crítica, é uma abordagem que, digamos assim, questiona certas concepções e certos fazeres, certos saberes e certos fazeres da psicologia quando ela se volta, não é, para as instituições escolares. Não é? A maneira como ela concebe a vida escolar, os eventos escolares, os fenômenos escolares e a maneira como a psicologia intervém sobre essa realidade escolar. Não é? Isso tem sido objeto de crítica da minha parte, não é? O que me levou a ingressar nessa área da história da psicologia. Então, nós temos aí um movimento, né, a partir do presente e da necessidade de questioná-lo, de indagá-lo. Eu volto para o passado, eu vou ao passado. Então é um trabalho que se insere sim na área da história da psicologia, mas se insere de uma maneira específica, de uma maneira muito determinada, né? Se insere de uma das maneiras possíveis de fazer a história da psicologia. São várias as maneiras de escrever a história,
são várias as maneiras de pesquisá-la, não é? E eu, por uma questão de formação, por uma questão, enfim, de sei lá o quê, de biografia, incluindo aí tudo que for possível, tudo que nos constitui, acabei fazendo um determinado recorte teórico e escrevo essa história a partir de uma certa concepção de história e de historiografia. E é sobre isto que eu quero falar hoje, que eu quero trazer para vocês elementos, não é? E, na verdade, o que tem por trás dessa apresentação que eu pretendo fazer hoje para vocês, de algumas ideias, é uma pergunta de fundo, uma pergunta de base. Por que escrevemos a história? Por que estudamos história? Para que fazer história da psicologia? E então é por aí que eu gostaria de começar. Vejam bem, eu acho que esse trabalho, ele se propõe a atingir 3 objetivos. Posso até depois pedir para xerocarem essa folhinha dos 3 objetivos. O que eu trouxe foi xerox para vocês da bibliografia, toda a bibliografia que eu for mencionando, a bibliografia de base. Evidentemente que amanhã, quando eu falar dos textos históricos que eu pesquisei, eles não estão aqui. Mas eu trouxe para vocês a bibliografia básica, teórica, não é, que fundamenta esse meu trabalho. Eu diria, então, que ao me propor fazer essa incursão no passado, essa extensa e dificílima incursão no passado, porque nós não somos historiadores, e é preciso aprender minimamente a fazer essa incursão. A história está banida dos currículos de psicologia, e não deveria. Ao fazer essa incursão, eu tenho, até porque a coisa está ainda em processo, basicamente 3 objetivos. O primeiro deles é trazer para dentro da formação dos psicólogos a dimensão histórica do saber, ou dos saberes. Trazer a consciência de que a psicologia é uma construção histórica. Então, eu tenho, sim, por um viés de profissão até, um objetivo de formação, um objetivo formador. A psicologia como uma construção histórica. O segundo objetivo é trazer uma contribuição ao despertar, para despertar nos psicólogos uma disposição a pensar o seu pensamento. É de convidar os psicólogos a pensarem o seu pensamento, é de fazer um convite aos psicólogos de refletirem sobre o compromisso político de seus saberes e fazeres. Ou seja, é um convite aos psicólogos de que eles façam a crítica da ciência que praticam. Se vocês não quiserem anotar, não anotem, porque eu vou pedir para fazer um xerox disso. Dizendo de outro modo, eu gostaria muito se esse trabalho contribuísse para o resgate nos que se dedicam à psicologia de sua capacidade filosófica. O que já é em si uma postura política. Minha. Segundo uma colega minha que viajou comigo, ela disse: eu sou uma utópica. Tudo bem. O terceiro objetivo seria fazer essa contribuição a
formação dos psicólogos de modo que eles percebam que a psicologia é uma construção histórica e convidá-los a pensar sobre o seu próprio pensamento, a refletir e a fazer a crítica da ciência que praticam, fazer isto por meio de um recorte. A explicitação do processo histórico de constituição, de concepções e de ações. Concepções e ações estas costumeiras, estabelecidas, tidas como certas dos psicólogos nas escolas. Então, ir em busca da constituição histórica dessas concepções e destas ações estabelecidas, costumeiras, não questionadas, inquestionadas, dos psicólogos, que os psicólogos levam na sua bagagem quando se dirigem às escolas. Ou seja, o objetivo é pesquisar e escrever a história da psicologia em sua relação com a educação. Como é que a psicologia se constitui como ciência em íntima relação com a história da educação, a história da pedagogia, a história da escola. Essa é uma forte vertente de constituição da psicologia científica. Mas eu quero fazer isto aqui, no Brasil. E ao dizer isto, eu estou dizendo que eu quero levar em conta as especificidades locais dessa história, as especificidades locais da história do Brasil, história econômica, política, social e cultural. E dentro da história cultural, a história da educação e da psicologia brasileiras, não como uma história que se dá sobreposta à história econômica, política e social, mas como uma história da psicologia e da educação que faz parte da história econômica, política e social. É constitutiva da história brasileira a história da psicologia e é constitutiva da história brasileira a história da educação no Brasil. Elas fazem parte da história do nosso país. Elas não são alguma coisa acima, ao lado, ou que tem como pano de fundo essa história econômica, social e política. Elas são parte integrante dessa história. Tá? Então, são esses três os objetivos que eu pretendo, né, atingir, colaborar para que isso aconteça com esta pesquisa, com esse trabalho. Eu gostaria de comentar cada um desses objetivos, tendo em vista explicitar alguns conceitos que estão presentes em cada um deles. O que eu entendo por essas palavras todas que eu disse aqui, qual é o arcabouço teórico dessas concepções que eu acabei de expressar ao definir esses objetivos. Quanto ao objetivo primeiro, que é trazer para dentro da formação dos psicólogos a dimensão histórica dos saberes, a consciência de que a psicologia científica é uma construção histórica, quanto a esse objetivo, pela investigação histórica da relação da psicologia com a educação, o que eu quero, na verdade, uma das coisas que eu quero é problematizar uma concepção idealista das ideias e uma concepção empírica e, portanto, abstrata de história das ideias. Ou seja, quando eu falo que a psicologia científica é uma construção histórica, na verdade, eu estou querendo dizer que as teorias e as práticas psicológicas, né, elas não são em si.
As ideias da psicologia não pertencem a um mundo das ideias que nada deve à realidade concreta, à realidade social, econômica, política. E também estou querendo dizer que não se pode fazer história da psicologia meramente através de uma concepção empírica do que seja história. Esse tema de como é que eu estou concebendo essa história, a história é um tema complexo e extenso que inclui aspectos de filosofia e teoria da história, que eu não domino, evidentemente, eu não sou a Margarete Rago, que é uma historiadora, mas eu vou trazer aqui para vocês, de uma maneira muito consciente das minhas limitações, eu vou resumir algumas das ideias básicas com as quais eu fundamento esse trabalho. Eu já escrevi isso, já é um texto publicado, e a gente até trouxe aí alguns exemplares dos anais do Congresso, onde eu tratei mais extensamente desses fundamentos filosófico-teóricos dessa minha concepção de história e desse trabalho, né? Vai estar com um livreiro aqui, é um preço simbólico, é um livrinho super barato, porque são anais mesmo de um congresso, que foram financiados, inclusive, pela FAPESP e tal. É que o livreiro não distribui, ele vende. Bom. Então, essa concepção que eu quero trazer para vocês é uma concepção que parte da problematização das ideias, as teorias, os conceitos, e também os métodos e técnicas que as teorias e os conceitos informam. O que eu quero, então, é problematizar as ideias como em si que nada deveriam as dimensões econômica, social e política do período em que foram produzidas. O que eu quero, portanto, é problematizar o mito da neutralidade da ciência. Quero problematizar o mito do seu estatuto de saber desinteressado, que é o que os cursos de formação de psicólogos passam. Eu quero problematizar o mito do conhecimento científico como um conhecimento acima de qualquer suspeita. Na verdade, eu estou querendo fazer uma relação entre conhecimento e interesse, entre conhecimento e compromisso. Todo conhecimento é compromissado. Eu temo estar dizendo coisas muito óbvias. Eu tentei saber quem era o público e me disseram, olha, tem professores, tem alunos de graduação e de pós-graduação. Então a gente dá um tiro que às vezes não atinge ninguém, né? Passa, né, acima de uns, muito abaixo de outros. Ah, tudo bem. Muito prazer. Está bem, obrigada. Mitos estes que atravessam os cursos de formação de psicólogos, na medida em que eles não contemplam a construção histórica do conhecimento. Pode até ter disciplina chamada História da Psicologia, mas é preciso saber como é contada essa história nesses cursos. Esses mitos são tão pregnantes na psicologia e na formação de psicólogos que é muito frequente a seguinte afirmação, inclusive vinda muito frequentemente de professores de psicologia que são produtos dos cursos de psicologia. Eu faço ciência, não faço política.
quando os alunos começam a questionar um pouco mais essas relações, eu faço ciência, não faço política. Não é? Nessa afirmação muito comum, pelo menos lá no Instituto de Psicologia não é? Os cursos de psicologia, felizmente, são diversificados, são diferentes uns dos outros, mas também tem muita semelhança. Talvez mais semelhanças do que diferenças. Eu estou refletindo o que eu vejo da reação da plateia. Mas essa afirmação, ela carrega, não é? Ela conduz esse mito da neutralidade, do desinteresse e do conhecimento como um conhecimento acima de qualquer suspeita. O olhar que dá vida a esta problematização, que enseja a problematização disto, é, como qualquer olhar, um olhar interpretativo. Eu não estou aqui representando a verdade, mas eu estou representando uma possibilidade outra de interpretação. No caso da pesquisa, em tela, não é a minha pesquisa, a chave teórica de concepção de história, de sociedade, de homem, de infraestrutura, de superestrutura, das relações entre elas numa sociedade, é a chave teórica materialista histórica. Eu tenho que explicitar isso. De que lugar teórico eu falo? Falamos sempre de algum lugar, mas geralmente os psicólogos, pela sua má formação, falam sem saber de que lugar estão falando. De que lugar teórico falam, de que concepções, de que epistemologia, de que compromissos ético-políticos. Falam como se falassem num vazio, não é? Numa câmara de vácuo, não é? Vazia. Essa é a chave, então. Uma concepção de história materialista histórica. Ou seja, eu ingresso, portanto, numa perspectiva que inverte a tese hegeliana do primado das ideias na constituição da realidade histórico-social. Não é? A coisa do Marx de virar, encontrei o mundo de cabeça para baixo. As ideias explicando a realidade, não a realidade explicando as ideias. Ora, ingressar nessa perspectiva significa partir da tese marxista de que as ideias se engendram no interior de uma sociedade concreta, historicamente constituída, e não o inverso, que a sociedade é que se constitui a partir das ideias. Que o mundo se constitui a partir das ideias, que a realidade material e humana se constitui a partir das ideias. Não é assim. Diz o Marx, não são as ideias que configuram a realidade social, mas é a realidade social que dá forma às ideias. As ideias nascem de um chão. Para entender o sentido das ideias, não se pode perder de vista, portanto, o chão econômico, social e político no qual elas foram geradas. José de Souza Martins, um sociólogo da USP, resumiu a essência da visão marxista a esse respeito, visão que o Marx desenvolve principalmente no interior da ideologia alemã. Ele resumiu assim: o homem não produz apenas objetos. Ao mesmo tempo que produz objetos, produz relações sociais e ideias a respeito dessas relações. Né? Então, os seres humanos têm que se relacionar com a natureza para produzirem aquilo de que necessitam. Na medida que se relacionam com a natureza, produzem relações entre eles e produzem ideias a respeito dessas relações.
Desta perspectiva, as teorias explicativas das ideias, que ignoram a dimensão das relações sociais de produção historicamente produzidas, ou seja, a divisão efetiva da sociedade em classes, no caso de um certo momento da história para cá, essas teorias que ignoram a dimensão da realidade concreta, social, são designadas como ideologia. É aqui que nós introduzimos o conceito de ideologia, isto é, são discursos lacunares. Eu estou usando esta definição de ideologia. Discursos lacunares, discursos que contêm espaços em branco, discursos que contêm silêncios. Essa concepção de ideologia, vocês já sabem de quem é, né? Quem explicita nesses termos o discurso ideológico como um discurso lacunar, um discurso que contém espaços em branco, um discurso que contém silêncios. É a Marilena Chaui, num livro dela chamado Cultura e Democracia, que está aí na bibliografia de vocês. A Marilena Chaui é bastante divulgada no Rio, ela é uma autora mais local, paulista, bastante divulgada. Espaços em branco que silenciam sobre o quê? Sobre os interesses em conflito, sobre a exploração, a desigualdade, a opressão, a barbárie, a hierarquização de classes, grupos e pessoas. Em resumo, o discurso ideológico oculta a divisão social e o exercício de poder de uma classe sobre outra. A dimensão do poder e a divisão da sociedade dividida não estão presentes no discurso ideológico. Ao fazer essa omissão, esse tipo de explicação das ideias acaba se integrando à lógica do poder e dissemina pelo corpo social uma visão de mundo que é a visão de uma classe, a classe que domina e que apresenta esta visão de mundo como se fosse universal. Se nós pensarmos um pouquinho, toda a psicologia científica, essa psicologia clássica, essa psicologia dos manuais, essa psicologia, ela é, né, construída em cima de silêncios, de lacunas e de espaços em branco. Ela silencia a respeito da sociedade dividida e a respeito das relações de poder. E é por aí que ela envereda por explicações do comportamento humano, por classificações desse comportamento, né, que acabam fazendo o jogo dos poderosos, daqueles que detêm o poder. Por exemplo, individualizando, psicologizando, reduzindo simplesmente as causas do comportamento, as determinações do comportamento, num indivíduo fechado, sem levar em conta a sua constituição na relação com um meio social muito determinado. Eu costumo dar como exemplo disso os famosos laudos dos psicólogos que vão para as escolas, tem lá crianças que não correspondem às expectativas da escola de aprendizagem ou de comportamento, de conduta, aplicam testes e fazem laudos atribuindo a essas crianças, localizando nelas todas as causas da não aprendizagem ou do comportamento tido como indisciplinado. A responsabilidade está toda nele. As causas, as origens disso tudo são internas, como se o psiquismo fosse uma caixa fechada, né, e que não se constitui
nessa troca, a ponto de não podermos falar no mundo externo versus um mundo interno. Muito bem, ao fazer isto, o intelectual, o cientista, opera uma transposição involuntária para o plano das ideias de relações sociais muito determinadas. Se a divisão da sociedade em classes fosse reconhecida por ele, se ele incluísse o fato da divisão da sociedade, da sua hierarquização, das relações de poder, ele teria de se assumir como representante de uma das classes em presença e em conflito. Não é? Se ele levasse em consideração a divisão da sociedade em classes, ele teria que se assumir como parte dessa sociedade e como representante, não é, dos interesses de uma dessas classes em presença e em conflito. E daí nós dizermos que não existe conhecimento desinteressado. A partir de que lugar e de que perspectiva social também nós falamos. E aí se coloca um problema, o problema da objetividade, o problema do engajamento. E como ser engajado sem ser tendencioso? Não é? Essa é uma questão muito bem tratada pelo Hobsbawm, nesse livro que está citado aí, sobre história, um ensaio chamado Engajamento. Como engajar-se como cientista sem cair na deturpação dos fatos ou numa interpretação. Por exemplo, ele cita um exemplo que é muito simples. Ele diz: um geógrafo argentino não pode fazer um mapa mundi no qual consta que as ilhas Malvinas são argentinas. Eu faço aqui um parêntese a título de registro, porque é um assunto imenso. E eu faço esse parênteses em companhia de Hobsbawm. É claro que ao dizer essas coisas que eu disse até agora, eu estou fazendo uma simplificação do pensamento marxista. É preciso que sejamos cientes das simplificações das ideias de Marx presentes no marxismo vulgar, que faz relações muito fáceis e muito rápidas e muito diretas entre coisas que as relações não são nem fáceis, nem simples, nem diretas assim, entre coisas assim, né? Que não são, as relações são muito mais complexas. É preciso estar atento, sim, e ciente dessas simplificações presentes no marxismo vulgar, no marxismo de 3 ou 4 afirmações. Marxismo vulgar esse ensejado em parte pelos próprios escritos marxistas que facilitam essa leitura marxista vulgar. Por causa dele ter privilegiado na sua análise certas instâncias sociais em detrimento de outras. O Marx é um grande estudioso da infraestrutura econômica. A partir daí, pode-se fazer facilmente uma leitura economicista, não é? De uma relação muito direta entre o modo de produção e a produção de ideias. Não é simples assim. Existem as mediações todas entre essas duas instâncias, que marxistas posteriores teorizaram a respeito dessas relações entre infraestrutura e as chamadas superestruturas, o universo da cultura.
e da mútua influência entre essas duas instâncias, e não de uma relação linear de baixo para cima. Até porque se a gente fica aí, desaparece o movimento dialético, desaparece o contingente, desaparece. E nesse sentido a concepção de história do Foucault, né, é muito salutar, porque traz essa outra dimensão, né? Principalmente a atenção ao contingente na história, né? Que torna o curso da história imprevisível. Mas o Foucault também, porque privilegiou um certo ângulo de análise, uma certa instância, ele também acabou sendo interpretado, e existe um Foucaultianismo vulgar. Como é que vocês falam Foucaultianismo? Eu falei marxismo, eu fui por analogia. Mas existe. É muito comum se dizer: Foucault não é dialético, Foucault não levou em conta a questão da desobediência e da resistência ao disciplinamento. É como se o disciplinamento, o aparato disciplinador, fosse todo-poderoso, fosse absoluto, reinasse absoluto. Não é? E cadê os contramovimentos? Cadê o resto? Ele privilegiou isto, ele recortou isto. Não é? Então, o marxismo dá, sim, ensejo a esse tipo de leitura muito pouco dialética e que a gente costuma chamar de economicista. Quais são essas simplificações do marxismo vulgar? E que nós, psicólogos, estamos muito impregnados delas, das simplificações. Por quê? Porque não fomos estudiosos de Marx, não é? Tentamos suprir as nossas deficiências de formação, muitas vezes de uma maneira autodidática. E se historiadores, economicistas, cientistas sociais caíram nesse lado, imagine nós. Então precisamos estar atentos a isto. O que não significa que isso seja suficiente para evitarmos, muitas vezes, trazermos para os nossos trabalhos simplificações. Quais são essas simplificações que definem esse marxismo vulgar? Primeiro, o estabelecimento de uma relação muito simples, unilinear, de causa e efeito entre infraestrutura e superestrutura. Entre o mundo material e o mundo das ideias. Segundo, a redução da história à luta de classes. Como se este fosse o motor da história. E luta de classes, as classes antagônicas, dentro de um modo de produção. Existe luta de classes no interior de uma classe. E muito da história também é feita por lutas intestinas nas classes dominantes. Na história do Brasil, isto é muito claro, como nós vamos ver. A outra é uma concepção etapista de história. Marx estava impregnado pelo seu tempo. Ele não é um cidadão acima também de qualquer suspeita. Ele também tem determinações. Ele trabalha, ele nasce, ele vive, ele escreve no século da biologia, no século do evolucionismo. Ele quis dedicar um dos volumes do Capital ao Darwin. O Darwin não quis. Por favor, me deixe fora disso. Eu sou um cientista, eu não sou um político. Mas ele tem, sim, uma influência evolucionista. Essa ideia de que a história seria feita de uma sucessão de modos de produção. É uma das leituras possíveis da obra marxista.
Mas o Hobsbawm chama atenção para uma coisa que é importante em relação ao marxismo vulgar, o que nos dá um certo alívio, nós marxistas vulgares, com aspirações a não sermos. Ele diz, não é porque existe essa possibilidade forte de leitura desta natureza do marxismo, e que não é porque o marxismo acabou muito sendo interpretado por essas linhas que ele chama de marxismo vulgar, muito simplificado, quase de divulgação, não é por isto que vamos jogar fora a criança com a água do banho. Pois a historiografia beneficiou-se muito do marxismo e até mesmo do marxismo vulgar. Para psicólogo, mesmo o marxismo vulgar já é um grande avanço. Você duvidou, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou em companhia de Hobsbawm. Ele diz o seguinte, essas três concepções, etapista de história, motor da história como luta de classes, antagônicas, e essa ideia de que existe uma determinação do material para o mundo das ideias, ele diz, mesmo ficando nesses três slogans, eles funcionaram como cargas concentradas de explosivo intelectual, que detonaram os alicerces da história tradicional e ajudaram a iluminar lugares até então obscuros na historiografia. Por aí que ele valoriza. Por quê? Porque pôs em evidência a dimensão material das sociedades humanas. Trouxe a possibilidade de escritura da história em bases concretas, não em bases empíricas, porque o empírico é abstrato. Essa afirmação costuma dar nó na cabeça das pessoas. Como é que o empírico pode ser abstrato? O empírico deixa de ser abstrato quando é interpretado no interior de uma realidade que Marx chama de concreta, que é a realidade das relações sociais de produção. Se você ficar só no empírico, isso é absolutamente abstrato. Nesse sentido de oposição entre abstrato e concreto, o concreto definido assim, não concreto como sinônimo de empírico. Ok? Não é isso aqui. Ao pôr em evidência a dimensão material das sociedades humanas, trouxe a possibilidade da escritura da história em bases concretas, como um processo feito pelo homem e trazendo para o centro do processo histórico as tensões e contradições presentes no interior de toda a sociedade, das quais os conflitos de classes e as cisões das classes dominantes são apenas dois casos de relações de tensão. Ao trazer essa outra visão, essa outra concepção, abriu a porta, portanto, da crítica da historiografia em bases abstratas, como história de estadistas, batalhas e tratados, ou, no caso da história das ciências, a história das ciências como uma história cronológica de nomes, datas e produtos. Essa é uma concepção de história que é predominante nos livros didáticos de história. É a história que nós aprendemos. A história como um varal
como uma linha de tempo no qual você vai pendurando datas, nomes e fatos numa sequência linear. Então, abriu a porta à crítica desse tipo de historiografia, ou mesmo da historiografia como a escrita da história enquanto flutuação cíclica trazida por crises ou disfunções do organismo social, um organismo social congenitamente harmônico, equilibrado e feito de colaboração entre as partes. Ele rompeu também com esta visão funcionalista de sociedade, de mundo, e, portanto, rompeu com uma historiografia que relata, não é, flutuações cíclicas produzidas por crises ou disfunções no social, entendido como organismo, não é? Organismo este que funciona normalmente de uma maneira harmônica, equilibrada e com suas partes em colaboração. E, portanto, nessa visão de mundo, nessa sociologia, o que é crise, numa visão marxista, é explicitação das contradições presentes no corpo social. Não é crise, porque crise significa que é um momento de disfunção, um momento de anomia, um momento de doença que você precisa resolver para que se restabeleça a harmonia e o equilíbrio anterior e que é o que caracterizaria esse corpo social. Essas concepções, tanto da história como varal, como da história, como a história das flutuações cíclicas, das crises, ambas são filhas da assimilação das ciências do homem às ciências naturais. Portanto, Marx rompe com uma concepção naturalizante de homem, de sociedade, de história. Ele desvincula as ciências humanas das ciências naturais. E isso não é pouco. É nesse sentido que Robson valoriza o Marx, mesmo nas suas versões vulgares. Hã? Diga. Mas a teoria da carência cultural é baseada numa visão funcionalista de sociedade, durkheimiana de sociedade, não marxista. Sim, mas você pode entender também por essa via, por esses três pontos que você trouxe, A teoria da carência cultural? Eu vou pensar. Apesar de você ser a pessoa que... Eu vou pensar, mas eu acho que não. Pelo menos como a gente usa, a gente vê isso como categoria de atuação o tempo todo, parece perfeito. Assim como seriam também os antropólogos com seus tópicos cognitivos sobre o sionismo. Funciona do mesmo jeito. Precisa ver até que ponto funciona. Mas você está trazendo uma questão que é interessantíssima, vai me obrigar a repensar a teoria da carência cultural. Mas eu não vejo que nem
mesmo o marxismo vulgar, essas 3 frases que se transformaram em slogans, estejam presentes, esse marxismo vulgar esteja presente na teoria da carência cultural. Eu acho que é uma visão funcionalista de sociedade e, portanto, por ser funcionalista, já tem uma diferença fundamental em relação ao marxismo, mesmo que vulgar. Eu acho que sim, se estabelecem relações pontuais, se estabelecem relações muito simples entre o que não é simples, mas eu não acho que isso seja influência do marxismo vulgar. É influência de uma certa concepção positivista de ciência. É uma outra coisa, que explica a realidade por estabelecimento de relações simples de causa e efeito. Pode ter havido uma coincidência, mas não é uma teoria informada pela teoria marxista, pelo materialismo histórico. Elas seriam diferentes se ela fosse, mesmo que fosse pelo marxismo vulgar. Eu acho, mas eu vou pensar melhor nisso. Você quer argumentar mais? É uma questão interessante. Não, mas eu estou aprendendo com você. Quer dizer, pensar agora essa coisa da teoria da carência cultural no bojo dessa coisa da simplificação do pensamento materialista e histórico, não é? Até onde eu posso ir, viu? Eu ainda não consigo ver assim. Quer dizer, eu vejo 2 linhas teóricas muito diferentes informando, 2 linhas teóricas muito diferentes, uma delas informando a teoria da carência cultural. Funcionalista, a coisa das crises, das disfunções, não é? Eu acho que se for o marxismo vulgar, é o marxismo vulgar. Tem uma vulgarização ainda em cima do marxismo vulgar na teoria da carência cultural. Uma simplificação ainda maior dessas relações que estão presentes no marxismo vulgar. Eu acho. Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Bom, então, o Hobsbawm valoriza, então, não é, esse marxismo vulgar, não é? Porque rompe com essas concepções de história, não é? Ambas filhas da assimilação das ciências do homem às ciências naturais. A gente precisa ver até que ponto, dentro da teoria da carência cultural, não existe a psicologia que deu o braço para a biologia no século XIX e teve os seus conceitos básicos que estão na teoria da carência cultural contaminados pelos conceitos biológicos e, portanto, ela operou uma naturalização do homem, uma naturalização da sociedade, uma naturalização do psiquismo, da psicologia, não é? Por exemplo, os conceitos de adaptação, o conceito e vários outros, não é? Então fica aí essa questão, não é? Mas, de qualquer forma, é por aí que o Hobsbawm defende, não é? A importância, mesmo que da vulgarização do marxismo, né? Porque ele rompe com essa identidade, e isso muda muita coisa, né? E ele diz, olha, rompeu com uma historiografia, portanto, baseada no estudo de fatos encadeados por relações causais, tendo como conceitos centrais das ciências sociais os conceitos de determinismo e evolução das ciências da natureza, não é? Que Marx também tem. O determinismo e a evolução estão lá, não é? Mas essa é uma leitura possível, é uma leitura mais simples. E nesse sentido você tem razão. Essa historiografia, de qualquer forma, clássica, que tem essas características que a gente descreveu aqui, segundo o Hobsbawm, fez da história uma disciplina retrógrada. Uma disciplina conservadora, uma disciplina ideológica. Bom, esta visão de mundo e de homem que se detém nas primeiras camadas do real, que estuda os fatos e que estabelece relações entre fatos e que toma os fatos como fatos da mesma natureza, os fatos humanos, da mesma natureza dos fatos da natureza. Essa visão de mundo de homem que se detém nas primeiras camadas do real
na maneira como as coisas aparecem, é poderosa. Essa ciência empírica, essa história empírica, por que ela é tão poderosa? Por que a ideologia é tão poderosa? Por exemplo, no começo do século se fazia o levantamento de quantos intelectuais eram negros. O Galton já fez isso em meados do século XIX. E a partir de um tratamento estatístico dos dados, de dados empíricos, sem pôr esses dados num contexto interpretativo maior e mais fundo, obtinha provas da inferioridade dos não brancos. E estava se detendo o quê? Nas primeiras camadas do real. Se você olhar nas universidades, eu não sei como é que é no Rio, lá na USP, na sala de aula, raramente você tem um negro. Aparentemente, portanto, os negros são inferiores. Intelectualmente, eles não chegam à universidade. A teoria da crença cultural vai por aí. Ou porque são inferiores geneticamente, ou depois do nazismo ficou meio feio você defender diferença genética. A Anastasia, naqueles famosos livros, o famoso livro dela, Psicologia Diferencial, que os mais novos aqui não conhecem, mas os mais velhos certamente tiveram contato com ele, eu, por exemplo. Ela, depois da Segunda Guerra Mundial, tirou a palavra eugenia do seu livro, o que não significa que ela o livro deixou de conter a ideia eugênica. Não é? Mas o que a teoria da crença cultural faz? Ou é genético ou é ambiental, mas ambiente definido em termos da biologia, ambiente definido em termos pasteurizados, ambiente definido em termos que não incluem a divisão da sociedade em classes e não em classes da maneira como está dividido no materialismo histórico. Uma divisão naturalizada de classes e tautológica a explicação ainda por cima, dentro do funcionalismo. Não é? As pessoas... É uma sociedade que tem igualdade de oportunidades e as pessoas ocupam os lugares e desenvolvem funções em função das suas aptidões. Não é por aí? Eu acho que tem mais de uma. A teoria da carência que vocês tem uma teoria da carência que funciona. E até tem um discurso escrito. Ah, sim. Então ela chega e diz que na verdade existe uma vida de classe, hoje não tem as mesmas oportunidades, se ele tivesse, teríamos melhores, mas ela acaba redundando em, na verdade, por ele não ter aquelas condições, ele também carece. Isso, mas é uma definição de ambiente diferente da definição de ambiente materialista histórica, porque veja bem, aí você inclui o fato de haver uma divisão de classes e inclui a desigualdade social e condena a desigualdade social, mas cai de novo numa visão naturalizada e biologizante quando você define ambiente, porque você está tirando o que também daí? As relações de poder. E as relações de poder dentro das escolas, as relações de poder dentro das salas de aula, as relações de poder embutidas nas práticas da psicologia, nos laudos, nos testes e assim por diante. Não, porque o vulgar não deixa de lado a dimensão das relações de poder, também como determinantes daquilo que acontece com as pessoas numa sociedade de classe. Esse poder da escola você fica com poder grande, então, por exemplo, pela questão econômica, você já não demonstra o poder, na verdade, aquela pessoa não teria a menor chance de nascer numa classe privilegiada e todas as oportunidades que não tem. Tá. Tá bom, daí ele fica com deficiências cognitivas, desenvolvimento atrasado, etc. Isso não é nem marxismo vulgar.
Porque você só pode explicar o fracasso escolar, mesmo dentro do marxismo vulgar, levando em conta as relações de poder, para as quais o Foucault contribuiu para esclarecer de uma maneira belíssima. As relações de poder presentes nas situações, no aqui e agora, a todo momento, em todos os espaços sociais. As relações de poder estão, sim, presentes dentro das premissas do marxismo vulgar. Não estão presentes nas teorias funcionalistas, nas teorias que naturalizam o social e que tomam uma concepção de ambiente que acaba sendo pasteurizada. Então, pode conter, digamos assim, traços de marxismo vulgar, mas não contém todas as premissas do marxismo, mesmo que vulgar. Essa, a gente está indo, né? Mas é uma coisa para fazer uma análise mais profunda da teoria da carência cultural em suas várias versões. Eu analisei a versão norte-americana e eu fui uma pessoa com uma consciência política que começou como sua carreira? Se apropriando da teoria da carência cultural. Que eu achava que era progressista e que estava de acordo com os meus princípios, porque tinha uma denúncia nela, mas é muito rasa, é uma casquinha, você fura, pronto, e caiu de novo na biologia, na psicologia quase que biologizada, principalmente através do conceito de ambiente. Você define o ambiente humano da mesma maneira como define o ambiente no meio natural, no mundo natural. Você fala, olha, existe classe, que pena, olha, desigualdade, olha, ficou pobre, tem menos, né? A partir daqui eu paro e eu ingresso numa visão funcionalista, numa visão ambiental, biologizante, naturalizante, etc, etc. Digamos assim, para antes a crítica do que pararia o marxismo vulgar. Você passa por isso, né? São as condições existentes que formam a consciência não vulgar. Pode continuar, né? A verdade que vai fazer é as condições de existência daquela pessoa realmente não davam condições para ela ter uma consciência que fosse a altura da minha, que tem condições melhores de existir. Mas aí tem toda uma outra literatura que questiona essas afirmações. O que eu estou dizendo é que talvez uma Sim. vulgar, tá? Ele sustente isso. O que você está chamando agora de marxismo vulgar não tem só aqueles três elementos. Acho que você já tirou um pouco da vulgarização do seu próprio marxismo. E com aqueles três elementos você pode ficar nesse local. Na verdade, você pode não ser. Não sei. É uma questão. Eu acho assim, que não é o marxismo vulgar que trouxe essa possibilidade dessas relações lineares e muito simples. Isso é trazido por uma visão de ciência que o Marx de alguma maneira assimilou. Que é uma visão de ciência que vem se constituindo desde o começo da modernidade, que no século XIX se constitui de uma maneira acabada, etc. E tem lá, não é, o Comte que se encarrega de dar uma... forma isso, né? Desde lá do Bacon, eu costumo dizer que o Comte é um Bacon requentado, né? O Bacon é muito melhor do que o Comte. Mas ele foi influenciado por isso também. Então, talvez o que perpasse a teoria da carência cultural e o marxismo vulgar seja uma terceira coisa. Né? Mas para mim não perpassa igualmente as duas coisas. Uma é mais diretamente impregnada por essa visão pragmática, empiricista de produção de conhecimento, e a outra também tem resquícios, mas não é tão totalmente impregnada assim, mesmo na sua versão vulgar. Ok? Fica para a gente ir vendo isso, e quem sabe você escreve um belo artigo sobre isso. Mas a gente estava dizendo, então, que existe uma certa visão de mundo de homem, não é? Que se detém nas primeiras camadas do real. Aparentemente, os negros são inferiores. Né? Eles não estão nos espaços onde estão as pessoas mais capazes e mais inteligentes, segundo a
Ideologia é a versão oficial das coisas. E você só pode fazer a crítica dessa teoria, ou desta visão, dessa ciência que se baseia nas primeiras camadas do real, naquilo que aparece, naquilo que parece ser, quando você insere este fato da ausência dos negros em certos espaços na lógica da sociedade que os inclui, que inclui este fato, né? Na lógica historicamente construída, constituída e assim por diante, né? Que está no presente, que elaborou a condição presente dos negros, né? Mas essa visão é poderosa, a ideologia é poderosíssima, entre outros motivos, porque ela, na verdade, está muito colada ao senso comum. E ela acaba funcionando como uma confirmação científica, objetiva, neutra, daquilo que nós percebemos no nosso cotidiano. Tem um poder, portanto, a ideologia de produzir em nós uma sensação de reconhecimento, ou seja, haha, é isso mesmo. Olha, ele está dizendo isso? É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo que produz essa coisa do reconhecimento, produz desconhecimento. A ideologia produz reconhecimento e desconhecimento. Uma certa maneira de escrever a história também produz isso. E daí o seu poder. E é assim que a classe que tem o poder econômico domina, produzindo consenso, uma visão consensual de mundo. É claro que não produz, mas numa certa instância produz. E quanto mais se desenvolveram os meios de comunicação, mais isto entra pela alma adentro, maior o poder de convencimento, né? E com isto obtém o consentimento dos dominados e alcança uma conciliação dos conflitos, um certo equilíbrio social, uma certa ordem social, pelo consenso, pelo consentimento. Evidentemente, equilíbrio e ordem sempre relativos e sempre potencialmente explosivos. Quanto ao objetivo 2, que é contribuir para despertar nos psicólogos a disposição a pensar o seu pensamento, refletir sobre o compromisso político de seus saberes, fazer a crítica da ciência que praticam, não é? Resgatar naqueles que se dedicam à psicologia a sua capacidade filosófica, através do estudo da história da psicologia. É um objetivo que está baseado numa afirmação do Gramsci, em concepção dialética da história, na qual ele diz: todos os homens são filósofos. Todos somos dotados da capacidade de estranhar aquilo que é dado, aquilo que é tido como certo. Todos nós somos capazes de estranhamento das evidências do cotidiano. Todos somos capazes, porque somos homens, porque temos isso como uma possibilidade inscrita na espécie, que se realiza ou não historicamente. Todos somos capazes da negatividade da atitude filosófica e de sua positividade. Se exercemos isso ou não é uma outra história. Por que não exercemos é uma questão.
mas todos somos capazes de exercer a negatividade e a positividade da atitude filosófica. No que consiste essa negatividade? Dizer não ao senso comum, aos fatos e ideias da vida cotidiana, ao estabelecido. Se afastar e perguntar, mas o que é isso? Como isto é? E por que isso é como é? Todos somos capazes de dizer não ao senso comum e de estranhá-lo e de indagá-lo e de questioná-lo. Todos somos capazes também da positividade da atitude filosófica. Essa atitude de interrogação sobre o que são as coisas, como são e por que são como são. No caso da formação dos psicólogos, o que são as teorias da psicologia? O que são as suas práticas? Como elas são? E por que elas são como são? Que não perguntamos nunca. Enquanto alunos de psicologia e muitas vezes pela vida inteira enquanto psicólogos. O que são? Por que são assim? Como são? Todos, portanto, somos capazes de pensamento crítico, que é a reunião das características de negatividade e de positividade da atitude filosófica. A atitude filosófica é uma atitude crítica, ou seja, é uma atitude que tem características de negatividade e de positividade que juntas formam a possibilidade da crítica. É assim que Chauí nos apresenta a filosofia. O que é a filosofia? É a ação humana que se realiza por uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo. O pensamento que se pensa, isto é, a filosofia é uma ação reflexiva. Isso é que é reflexão, não é? Alguma coisa que se volta sobre si mesmo. O pensamento que se pensa, a reflexão. Refletir sobre a psicologia. Ter uma atitude filosófica frente a ela, desenvolver um pensamento crítico em relação à psicologia. Diz o Gramsci, nós acabamos exercendo, por quase o tempo todo, ou o tempo todo, uma filosofia, no entanto, espontânea, que está presente na vida comum dos homens comuns. Mas ele diz que esse pensamento cotidiano não é crítico, é um pensamento pragmatizado, automático, não se volta sobre si mesmo para pensar-se enquanto pensamento. Não pergunta, você no cotidiano não se pergunta, mas o que é isso? Como isso é? Por que isso é como é? Você não estranha? Ele diz, é pensamento que faz um amálgama de uma infinidade de ideias recebidas. O pensamento cotidiano. Um amálgama de ideias recebidas. Mas quando perguntamos, mas o que é o pensar? Como pensamos? E por que eu penso como penso? Estamos falando em pensamento crítico. Portanto, vamos definir um pouco melhor o que é crítica nessa perspectiva teórica. Eu estou percorrendo um longo caminho, de repente vocês podem até achar que eu já me perdi, mas não. O nosso centro de atenção é a questão da história. O que é crítica nessa perspectiva teórica? Não entendemos crítica nessa perspectiva teórica no sentido vulgar da palavra, de recusa de uma modalidade de conhecimento em nome de outra. Crítica não é recusa. Atualmente se entende crítica como sinônimo de implicância, de perseguição pessoal, de chatice. Ah, fulano de tal é muito crítico. Atitude que está cada vez maior nos meios acadêmicos, no marco do chamado neoliberalismo, que tem como objetivo o pensamento, uma das suas características, o pensamento único.
Eles querem que todos pensem e rezem de acordo com o mesmo credo e a mesma cartilha. Quem não pensa daquele jeito é neobobo. Essa é uma expressão do nosso presidente. Quem faz a crítica do neoliberalismo é neobobo. E eu tenho sido, muitas vezes, alvo dessas agressões em São Paulo, quando vou fazer palestras que incluem servidores do governo, servidores, secretários de educação, funcionários de ministério, que não suportam a crítica e desqualificam quem faz a crítica, e desqualificam de uma maneira pesada e pública. Eles querem que você seja visto como uma pessoa extremamente equivocada, inadequada, por fora das coisas, retrógrada, dinossáurica, etc, etc. Porque você não diz que o importante é a competitividade, é o desenvolvimento das competências, das habilidades e etc, etc. Não é? Então, é muito importante a gente ter para a gente essa ideia de que não estamos falando de crítica nesse contexto teórico, no seu sentido vulgar, de recusa de uma modalidade de conhecimento em nome de outra. Não é uma recusa. O objetivo da crítica, ao contrário, é situar o conhecimento. É ir à sua raiz. A atitude filosófica permite isto. O que é isto, como isto é, e por que isto é como é? Você tem por objetivo situar o conhecimento, ou seja, situar é ir à sua raiz, definir os seus compromissos sociais e históricos, localizar a perspectiva que o construiu, descobrir a maneira de pensar e interpretar a vida social da classe que apresenta esse conhecimento como universal. Portanto, a perspectiva crítica pode ultrapassar ao invés de simplesmente recusar. A atitude crítica pode descobrir toda a amplitude do que se acanha sob certos conceitos, sobre certos sistemas de conhecimentos, sobre certos métodos. Toda a amplitude que está comprimida nesses conceitos, nesses sistemas, nesses métodos. Dizendo de outro modo, trata-se de ultrapassar, quando se faz a crítica, uma atitude meramente dicotômica, de dizer este conhecimento é bom e esse é ruim, este conhecimento vale e este não vale, rumo a uma atitude teórica que seja dialética, via pela qual a contradição interna do discurso ideológico seja explicitado e o faça explodir. A crítica de sistemas, de teorias, é feita de dentro, por dentro, não é uma crítica externa. Né? Portanto, o discurso crítico não é um outro discurso qualquer, isso é muito importante, oposto ao discurso criticado. Não é uma relação de oposição, né? Mas é o seu antidiscurso. O discurso crítico é o antidiscurso do discurso criticado, é o seu negativo, é a sua contradição. À medida que você vai fazendo essa crítica, você vai elaborando uma outra coisa. E o Gramsci diz, e agora eu estou chegando ao lugar que eu gostaria de chegar, o começo da elaboração crítica é a consciência daquilo que somos. É um conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo como um produto do processo histórico até hoje desenvolvido, que deixou em nós uma infinidade de traços, de ideias recebidas,
sem o benefício do inventário. Eu gosto dessa expressão. Sem o benefício do inventário. E ele diz: é preciso fazer este inventário das ideias recebidas, dessa infinidade de traços que recebemos, sem que o inventário tenha sido feito. Ou seja, não podemos ser filósofos sem a consciência da nossa historicidade. Não podemos ser filósofos sem a consciência da historicidade nossa como psicólogos e sem conhecimento da historicidade das ideias que recebemos da psicologia e nos nossos cursos de formação. Não podemos ser filósofos sem a consciência da nossa historicidade. Sem a consciência da historicidade das ideias que professamos e das práticas que realizamos, não somos filósofos. Não temos uma atitude crítica, não temos uma atitude filosófica. Por último, por que apropriarmos-nos crítica e conscientemente do nosso pensamento? A que vem isso? É tão bom viver sem perguntar essas coisas. Por quê? Diz o Gramsci, porque a mudança na nossa maneira de ver o mundo, de pensá-lo, é acompanhado de uma mudança na nossa maneira de estar nele. Estamos no mundo em função de nossas concepções, visões dele. Como é que os psicólogos se põem no mundo, a partir de que visão? Quais são as possibilidades de os psicólogos se inserir na realidade? Não é? A partir de que modos de pensar? Que modos de pensar informam diferentes inserções? E diz o Gramsci, é importante por quê? E ele era um indivíduo, era um utópico, né? Era um indivíduo que acreditava numa sociedade mais humana, no advento dela, na produção dela por nós, concretamente, porque a história é feita pelos homens e somos feitos por ela. Diz ele, é nos apropriando crítica conscientemente das nossas maneiras de pensar, das nossas visões de mundo, só assim, isso é importante porque só assim passamos de subalternos a protagonistas. A pessoas consciente e deliberadamente fazedoras de história. Porque diz ele, fazemos história o tempo todo, mas não sabemos que fazemos história. Os psicólogos estão o tempo todo fazendo história. Uma história que, segundo o materialismo histórico, vai na direção, é uma anti-história. E por que anti-história? E agora vem essas coisas do Marx, né? Uma anti-história porque não vai na direção da humanização da vida humana, não vai na direção da humanização do homem, vai na direção da desumanização. E é claro que aí tem uma concepção evolucionista, porque só é história aquilo que vai numa certa direção. Só assim temos a possibilidade, maior ou menor, dependendo do momento histórico, diga-se de passagem, de passarmos de subalternos a protagonistas. O protagonismo e as possibilidades dele, né, variam, mudam em momentos diferentes da história. Passarmos a pessoas deliberadamente históricas. Só assim fazemos história sabendo o que a fazemos. Só assim deixamos de ser fatalisticamente pacientes de uma vontade alheia para tornarmos-nos agentes. Porque nós agimos quase o tempo todo, inclusive como psicólogos, como bonecos de ventrílogo. Nós falamos uma voz que não é nossa. Não é nossa, mas que pode ser refletida, criticada e transformada. A partir do que é nosso, evidentemente.
Foi bom que você sentou aí, viu? Ela é meu alter ego. Ou meu super ego. Então é isto, né, que está por trás dessa proposta de desenvolvimento do pensamento crítico, do desenvolvimento da postura filosófica, da crítica como busca da raiz, não é? E dessa importância fundamental da dimensão da história, para que possamos saber quem somos, o que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Não é? É por aí, portanto, que podemos nos propor a construir uma psicologia atenta à parte que lhe cabe na reprodução ou transformação do mundo. Transformação sempre definida historicamente. Não é assim, uma coisa voluntarista. Agora sou agente e vou mudar o mundo. Rapidamente quebrará a cara. Mas atento à parte que lhe cabe na reprodução dessa realidade que está aí. Não é isento. Está escrevendo a história desse país. Quando atende, quando faz terapia, quando faz diagnóstico, quando faz intervenção em todas as instituições, de todas as... O psicólogo poderá, com essa consciência da história, com essa consciência histórica, com essa atitude filosófica que inclui a perspectiva histórica, ele poderá não fazer uma psicologia engajada, porque a psicologia sempre é. Ela é engajada o tempo todo, engajada, e a gente precisa tentar saber com o quê? Comprometida com o quê? A partir dos seus conceitos e de suas teorias. Isso é que é importante. Não é a partir da sua posição político-partidária, é a partir da sua ciência. Não é? A psicologia é sempre engajada. Então, não para fazer uma psicologia engajada, mas uma psicologia deliberadamente engajada com um certo projeto de transformação social. Por meio daquilo que Hobsbawm chama de um engajamento objetivo, e que está nesse capítulo dele, desse livro, chamado Engajamento. A gente não vai se estender nisso aqui, né? Ou seja, engajado num processo histórico como um processo de humanização do homem, de realização rumo à realização de certos valores, orientado por uma certa ética. Ética é muito mais do que não mostrar resultado de teste e trancar prontuários a 7 chaves. Não é assim? Não é isso que nós aprendemos que é ética do psicólogo? É o sigilo. Ética não é isso. Ética é o compromisso com valores. E um processo histórico como processo de humanização do homem. Isso é um outro conceito marxista. É o conceito marxista de homem. O homem se faz na história. E daí ele dizer, numa bonita passagem dos manuscritos econômico-filosóficos, que a pergunta sobre em que momento o homem surgiu é uma pergunta inútil, é uma pergunta sem pé nem cabeça, porque o homem não surgiu num determinado momento, existe um processo de surgimento do homem ao longo da história. E é nesse processo que nós queremos nos enganchar, que nós queremos nos comprometer, nos engajar, digamos assim. Sem isto, com uma inconsciência da dimensão ético-política de suas teorias e de suas práticas, de seus conceitos e de seus instrumentos, a psicologia estará condenada a concepções naturalizadas de homem e de sociedade, estará condenada a uma amnésia da gênese, estará condenada a ações profissionais feitas de esquecimento, estará condenada a uma instrumentação desmemoriada da ciência.
conforme expressões, todas elas, instrumentação desmemoriada da ciência, amnésia da Gênese, expressões usadas por Adorno e Horkheimer em Dialética do Esclarecimento, quando ele faz a crítica do projeto de ciência da modernidade, né? Do iluminismo e tal. Nós teremos uma psicologia condenada a reproduzir a ordem vigente pela sua justificação naturalizante. Uma psicologia impossibilitada de se pôr na rota da construção de um indivíduo mais autônomo, porque filósofo, porque crítico, ou seja, de pôr a ação dos psicólogos, teórica ou aplicada, nesta direção. Impossibilidade disso. Por isso é que eu botei como um dos objetivos do meu trabalho, não é? Porque eu ainda não desisti disso, não é? De fazer insistentemente esse convite aos psicólogos para que eles pensem o seu pensamento. E para terminar, quanto ao objetivo 3, não é? Que eu disse que ia fazer isso através de um recorte, uma contribuição específica, resgatando a história da psicologia no Brasil, na sua relação com a história da escola, a história da educação, a história da pedagogia. Esse objetivo contém vários problemas, dos quais eu vou destacar 3, são muito mais do que isso. Primeiro, quando eu digo eu quero fazer a história da psicologia aqui, e portanto dizendo eu quero contemplar as especificidades brasileiras, locais, eu estou dizendo eu não quero aplicar de uma maneira automática, cega, explicações que foram dadas para momentos em outro lugar, em outro tempo, e fazer a realidade brasileira caber nisto. Essa transposição, não é? Direta, e de repente você dá para o Império Brasileiro as mesmas explicações que Foucault deu para um certo momento da história da Europa Ocidental. E você vê no Segundo Império tudo que o Foucault viu na passagem do século, durante a constituição da modernidade até o início da época contemporânea, não é? Para não fazer isto, é preciso levar em conta as especificidades, é preciso estudar a história do Brasil, para não falar bobagem. A mesma coisa está acontecendo agora com a moda adorniana. Adorno é um pensador que eu acho poderoso, inclusive para os psicólogos, né? Nessa coisa da construção de uma teoria do sujeito, ele tem uma contribuição muito interessante, porque ele trabalha com a dimensão psicológica e social sem tentar fazer sínteses freudo-marxistas. Isso é que é interessante, eu acho, no Adorno. Ele tem sim influência da psicanálise, tem sim influência do materialismo histórico, mas não tenta fazer uma terceira teoria juntando, somando e amalgamando essas duas teorias. Ele trabalha com recortes, com dimensões, né? Mas ele estudou e trabalhou e falou a respeito de educação, de família e uma série de outras coisas, num certo momento da história da Alemanha, sobretudo, que é o momento da ascensão do nazismo. Você não pode pegar aquilo em totum, aquelas explicações, aquilo que ele disse, e tentar fazer a realidade brasileira caber à força naquilo. O que não significa que eu estou dizendo que a teoria adorniana não é muito útil, fecunda para nós examinarmos a realidade brasileira. Não é, ela é, assim como a de Foucault é muito fecunda. Eu estou criticando esta outra procedimento, que é fazer resultados de uma investigação feita em outro lugar, num outro momento, ou num outro momento, numa realidade que tem suas especificidades e que, portanto, não cabe naquelas explicações, não é? Bom, então essa coisa de contemplar o específico, né,
e fazer a história para poder entender a psicologia, fazer a história dela, traz algumas questões. Primeiro, o sentido do passado. A questão da relação passado-presente e futuro. Não é? Nós estamos aí diante dessa questão. A outra é a questão da continuidade e descontinuidade do processo histórico. Existe uma certa historiografia que considera o processo histórico como absolutamente contínuo. Desconsidera a descontinuidade, desconsidera o contingente, que torna a história um exercício vão se trata de fazer futurologia. Não dá para fazer futurologia. Mas a questão da continuidade e descontinuidade do processo histórico é uma outra questão que está envolvida aí nessa proposta de fazer história da psicologia, né? E temos também a questão da recepção ou apropriação de ideias produzidas em outro tempo, em outro lugar, para uma sociedade específica, concreta. Que é isso que a gente estava se referindo aqui, né? A questão da recepção, da apropriação de teorias, ideias produzidas em outro tempo, em outro lugar, ou em outro lugar, por uma sociedade concreta. Por exemplo, como é que foi a apropriação das teorias raciais no Brasil? Tendo em vista as características dessa sociedade, a maneira como ela se constituiu, sua história. Eu já vou adiantando para vocês, porque vejam, eu acho que eu não vou desenvolver esses 3 aspectos que eu mencionei, pelo menos acho que não hoje, né? E talvez nem amanhã, porque vocês podem dizer, olha, dispensável, entra direto no assunto, agora vamos ver como é que é a história da pesquisa, mas eu acho que isso prepara o chão, né? Eu ia falar um pouquinho a respeito da questão do sentido do passado, dessa questão da continuidade e descontinuidade e a questão da recepção, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de adiantar, porque são 10h30, a gente vai parar aqui, e a gente pode abrir para vocês trazerem algumas coisas e tal, antes de sair, porque começamos atrasados, né? Essa questão da apropriação das ideias produzidas num outro lugar ou num outro tempo é uma questão com a qual me defrontei muito rapidamente à medida que eu comecei a fazer a minha pesquisa. Porque não é assim. Estava vendo uma história da psicologia na Europa, nos Estados Unidos, e essa história da psicologia, essas teorias, essas coisas que estão sendo engendradas, elas comparecem tal e qual no Brasil. Elas não comparecem tal e qual. E a constatação disto, constatação na qual eu fui muito ajudada por alguns autores que já fizeram essa investigação da presença de certas ideias em solo brasileiro, como, por exemplo, a Lilia Schwartz, naquele livro Espetáculo das Raças, né? E essas leituras se despertam para alguma coisa, né? E você depois fica com um olhar atento, né? Mas isto me despertou, não é, para uma coisa que é fundamental. Como é que essa psicologia que estava sendo produzida no exterior foi apropriada em chão nacional? E por que foi apropriada destas formas e não de outras? E é por aí que a gente começa a escrever a história da psicologia no Brasil. Não é? Por exemplo, a apropriação das teorias raciais. Como se apropriar das teorias raciais num país de miscigenação? Num país de mestiços e negros. Como se apropriar dessas teorias e poder continuar pensando num projeto de nação? É nesse momento que os intelectuais brasileiros produzem
adaptações, se apropriam dessas teorias, não é? Recebem essas teorias de maneiras muito específicas e muito concretas que fazem a história das ideias aqui. E isso acontece com a história da psicologia também. Quais são os autores que mais nos frequentam? Quais são os autores mais usados, mais mencionados? Que apropriação se faz das ideias desses autores? Que recortes? Que viradas? Que adaptações? Que ajustes conceituais? Em nome do quê? Então, só para adiantar para vocês que eu estou escrevendo essa história da psicologia do Brasil pelo veio da sua relação com a educação nesta chave. Nesta chave. Não é? Então, não é aquela história assim, em 1900 e tanto, fulano de tal publicou um livro de psicologia, então ele é o nosso pioneiro de psicologia, e depois um outro publicou, não sei o que, não é isso. Isto é um levantamento importante, é um mapeamento, mas isso ainda não é história. É necessário para a gente fazer história, facilita o trabalho do historiador, mas não é história. História tem interpretação. A história situa o conhecimento. A historiografia. Uma certa historiografia. Essa, pelo menos, que eu escolhi. E é isso que eu vou querer contar um pouco para vocês amanhã. Dar alguns exemplos dessas apropriações, chamar a atenção de vocês para a presença de algumas teorias entre nós, de que forma, porque essas, principalmente pelos educadores, principalmente por aqueles que foram responsáveis pela história da educação nesse país, mais especificamente pelos escolanovistas. Porque quando a gente vai ver essa história da psicologia no Brasil, junto com a história da educação, não é? Ela se configura de uma maneira nítida na Primeira República. Ela vem se configurando, evidentemente. O século XIX já contém esses elementos, mas ela se configura de uma maneira nítida, reportada, na Primeira República. Então, a minha primeira objetivo era fazer a história da psicologia no Brasil de cabo a rabo. E eu rapidamente percebi que isto era uma tarefa impossível. Que você, para fazer essa história, que vai às raízes, etc., você tem primeiro que estudar feito um condenado. Não é? Eu estou escrevendo esse livro desde 93, quer dizer, já são 8 anos, não é? E trabalhando todos os dias, porque teve toda uma etapa de estudo da história do Brasil, de estudo da história da educação do Brasil, de estudo da psicologia do Brasil, tudo que já existia a respeito disso, para depois poder descobrir um negócio que ainda não estava feito, não é? Então eu desisti muito rapidamente dessa. E outra, em alguns países você conta com uma farta pesquisa histórica da qual você pode se valer. No Brasil, não. Eu estava lendo outro dia um livro de um historiador italiano da educação, aliás, eu acho que eu pus na biografia, o Cambi, disso aí. Um belíssimo livro, História da Pedagogia, viu, Ângela? Não sei se você conhece. Livrão, né? É só que ele tem um problema, que ele pega a educação, desde a Grécia até o século XX. É um calhamaço, tá certo? Mas é uma tarefa impossível. Agora, quando você começa a ler o livro, você vê que a Itália dispõe de uma historiografia da educação. Por exemplo, a história medieval da educação é feita por medievalistas, entendeu? Eles são especialistas em Idade Média. Então, o cara vai lá, ele tem já, né, uma fonte muito poderosa da qual ele parte. E aqui a gente não tem isso. Então, você tem que enlouquecer, porque isso é uma loucura, não é?
e tentar suprir as suas falhas como psicólogo mal formado e ainda possível tentar suprir as falhas que existem na própria historiografia brasileira. Em alguns aspectos não tem nada. E daí o que eu acabei fazendo? Eu já tinha começado, né, vendo lá Colônia, etc., né? E quando eu chego ali na Primeira República, eu digo, não, é aqui. Quer dizer, eu pego um pouco do passado para chegar ali até a Primeira República, porque a partir dali estão dadas as bases daquilo que a psicologia ainda é. Embora, não é, a gente também tenha que ver as descontinuidades, mas muito dessa psicologia oficial foi constituída ali e está em ação até hoje. Então vai ser um estudo que vai ser fechado, sobretudo, na Primeira República, e falar em educação na Primeira República significa falar na introdução do pensamento escola novista no Brasil. Mas que escola nova é essa que está no Brasil? Que pensamento escola novista é este? Que traz essa pedagogia da escola nova? A psicologia é constitutiva dela. O escolanovismo é impensável sem a psicologia. É quase uma concepção pedagógica psicologizante, psicologizada. A psicologia, diz o Lourenço Filho, ele diz, a pedagogia é uma ciência psicológica. Então, deixei aí e vou trazer para vocês amanhã um pouco disso, tá bom? Vamos conversar, porque são 10h30, vocês estão loucos para tomar um café, essas coisas. E gostariam de fazer algum tipo de questão, de sugerir alguma mudança, sugerir alguma coisa para a gente mudar para amanhã? Vocês sugeririam alguma mudança na maneira de fazer? Não? Hein? Mas eu fico assim, achando que vocês ficam tendo muitas coisas para dizer e não encontram espaço. Por favor, abram esse espaço. Nem que seja para brigar comigo, porque às vezes eu sou espaçosa. Eu me entusiasmo e daí só eu falo. Mas então continuamos amanhã por esse caminho mesmo? Tá bom. Obrigada.